Próxima questão, questão 12. Questão 12 aqui, a gente tem primeiro a soma, né, de duas funções. A função 1, ela é uma função contínua. E essa outra função aqui, resta a gente saber se é, tá bom? Repare que essa segunda função aqui, ela é o produto de duas funções. A primeira função é a função x, que é uma função contínua, beleza? Por quê? Porque x é um polinômio. Todos os polinômios são contínuos. E a outra função é cosseno de alguma coisa, beleza? Então, como a gente viu, cosseno sozinho, cosseno de x é uma função contínua. A gente provou isso aí ainda nessa lista. E aqui dentro a gente tem uma constante vezes o x. Aqui dentro a gente tem um polinômio, beleza? É um valor vezes x. Então, esse valor aqui dentro é uma função contínua. E aqui, se você pegar uma função contínua e aplicar uma função contínua, ela continua sendo contínua. Isso também é um teorema. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma composição de funções contínuas. E uma composição de funções contínuas também é contínua. Beleza? Então, se eu pegar uma função contínua e aplicar outra contínua, continua sendo contínua. Aqui eu multipliquei por outra contínua, continuou sendo contínua. Somei um, continuou sendo contínuo. Beleza? Tá. Mas a gente só precisa saber que isso aqui é contínuo. Beleza? Sabendo que isso aqui é contínuo, fica mais tranquilo de realizar. Então vamos lá. A gente tem que escolher um intervalo de tamanho 1, né? Eu vou tentar o h no zero. Beleza? Então aqui vai ficar 1 mais 0 vezes alguma coisa. 0 vezes cosseno de... Aqui dentro tudo vai ficar 0, né? 0 vezes alguma coisa dá 0. E aí a nossa resposta é 1. Beleza. Agora deixa eu pensar aqui. Vamos tentar o h de 1. Vai que é o h de 1, né? O h de 1 vai ficar 1 mais 1 vez cosseno de π sobre 2. Não foi feliz não. Cosseno de π sobre 2 é 0. Como esse número aqui é 0, isso aqui deu 1. Ainda não. Deixa eu pensar aqui. Será que o menos 1 também deve dar 1, né? Deixa eu pensar. Essa é uma questão boa, cara. Uma questão muito boa. Deixa eu pensar. A gente precisa que esse número aqui seja negativo. Para esse número ser negativo, isso aqui seria legal se fosse um 3, né? Deixa eu pensar. 3, aí vai dar 3 π sobre... Não, 3 não. 2. Vamos tentar o h de 2. Que aí ele vai dar π. Isso. Nosso h de 2 dá 1 mais 2 vezes cosseno de h. Beleza? 1. Aqui vai ficar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Beleza? Como cosseno de π é menos 1, aqui vai ficar menos 2. Aê! 1 menos 2 dá menos 1. Eu encontrei o intervalo. O h no 1 vale 1.
e o h no 2 vale menos 1. Finalmente encontramos o intervalo. Então, beleza. Então, olha que interessante. Como a função no 1 vale 1 e a função no 2 vale menos 1, então existe x0, pelo menos um x0, pertencente ao intervalo 1, 2, tal que f de x0, f de x0 seja igual a 0. Beleza? Porque aqui ele vale 1 e aqui ele vale menos 1. Tá, deixa eu pensar aqui. Essa questão é uma questão muito interessante porque futuramente a gente consegue abordar como encontrar raízes de função. Por exemplo, é uma maneira um tanto parecida com essa que a gente descobre as raízes de polinômios do quarto, quinto, sexto grau. Por exemplo, uma equação desse tipo aqui, ó, sei lá, x à sexta mais 3x à quinta mais x menos 16 igual a 0. Isso é um polinômio do sexto grau, né? E aí, uma das dificuldades que a gente tem é como encontrar raízes de polinômio do sexto grau. Para polinômio do segundo grau, a gente tem Bhaskara. Para do terceiro, ainda tem uma fórmula lá. Você pode procurar a respeito dela, que é a fórmula de Cardano-Tartaglia. Para polinômio de quarto, eu acho que tem, mas eu acho que acima de 5 não tem mais maneira de encontrar as raízes. Então a gente utiliza uma técnica de aproximação, que é justamente essa técnica aí que a gente usa. Essa aqui, ó. Você pega um intervalo e descobre onde tem uma raiz. Depois de descobrir onde tem essa raiz, aí você consegue partir esse intervalo no meio e ver onde a raiz continua. Essa técnica é chamada técnica da bipartição. Uma técnica bem interessante. Se você continuar essa vida de cálculo, provavelmente você vai aprender sobre essa técnica na disciplina de cálculo numérico. Beleza? Então, se eu não me engano, o nome dela é técnica da bipartição. É uma maneira que a gente usa para encontrar raízes de coisas que a gente não sabe encontrar. Por exemplo, isso aqui. E aí você primeiro isola uma raiz, do jeito que a gente fez aqui, que essa aqui é a primeira parte, saber onde a raiz está. Por exemplo, aqui com certeza eu sei que está entre 1 e 2. E aí eu só preciso procurar nesse intervalo de 1 e 2. Beleza? Então é uma técnica bem interessante. Depois dá uma lida aí, se tu tiver afim.